Você teve uma ideia para começar uma campanha nova, você já está há algum tempo preparando o universo, pensando nos NPCs, nas facções, nas cidades, nos deuses. Legal, cara, você fez um lore gigantesco pro seu mundo. Aí chegou na hora do jogo, mostrar o lore para eles, eles não se interessam e vão fazer outras coisas. Se você já passou por isso, vou te dar uma dica aqui que vai fazer seus jogadores se importarem com a história do seu mundo. É muito fácil a gente se envolver demais nas criações dos nossos mundos. Mas a gente não pode esquecer que um jogo de RPG não é... Você não está escrevendo uma história que nem um autor de livro. Se quiser escrever uma história que nem um autor de livro, você escreve um livro. A gente está fazendo um jogo. Só que o elemento história é interessante. Pô, RPG é uma forma muito legal da gente expressar a criatividade. Mas como é que a gente faz para fazer os jogadores se envolverem? E eu lembro, na posição de jogador, putz, o mestre ele vai contar alguma coisa da história do mundo dele. E às vezes, se vocês estivessem conversando numa mesa e ele fosse te contar a história, ia ser legal pra caramba. Só que isso não transcreve tão bem assim para uma mesa de RPG. Para pensar, quando você vai jogar, o jogador tá preocupado com o personagem dele, o que ele vai fazer, que coisas legais o personagem dele vai fazer. O seu NPC não tem que ser o cara mais importante. Beleza, mas vamos lá, como é que a gente pode envolver os jogadores na história? Porque é legal. Na sessão 0, na primeira sessão, quando tá todo mundo montando o personagem, ou quando vocês estão conversando de como é que vai ser a campanha, é uma excelente oportunidade para você convidar os jogadores a cada um criar alguma coisa que você vai colocar no cenário. Por exemplo, um dos jogadores vai criar um NPC, um dos jogadores vai criar um lugar, ou vai criar um grupo, uma facção, um lugar fantástico no meio do mundo. Deixa os jogadores criarem, para você usar depois no jogo. Se você quer que eles se envolvam na sua história, essa é uma oportunidade de pegar o que eles te deram, misturar com o que você estava pensando, e quando você apresentar, por exemplo, um determinado NPC que um dos jogadores criou, um grupo ou assim por diante, e você amarrar com alguma outra coisa na sua história, pronto, cara. O interesse do cara tá no máximo, o cara tá muito interessado em saber mais sobre esse NPC e o envolvimento dele no mundo. Já começa a se envolver, o jogador já fica mais comprado. Olha que legal, foi uma coisa que vocês dois fizeram. Uma outra coisa, vamos dizer assim, que você tá com a sua aventura rolando já, tá com a campanha rolando. E você pensou um negócio, você ficou muito empolgado com alguma coisa que você quis criar para o seu mundo e, pô, e é legal de verdade e você quer que os jogadores saibam. Só que a campanha já está rolando, você não tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente conversou agora na sessão 0. Pode fazer o seguinte, você pode planejar algum encontro com monstros que pode ou não se tornar combate, mas você pode colocar umas características incomuns nos monstros. Por exemplo, os goblins podem ter uma coloração da pele diferente, você pode chamar atenção para isso, que podem ser frutos de algum efeito mágico. E aí, que efeito mágico é esse? Você tem que despertar a curiosidade dos caras para eles se envolverem um pouquinho na questão. Se eles desenvolverem essa curiosidade por esses goblins, e você pode fazer de repente em determinado lugar no seu cenário, outros monstros estão apresentando as mesmas características e elas todas estarem ligadas a uma espécie de fenômeno causado por o que quer que você queira que tenha causado. Você pode colocar isso como um evento histórico na aventura e aí eles vão, por curiosidade, se envolver, vai se tornar uma aventura e pouco a pouco, como numa aventura de mistério, você vai revelando para eles a informação, o lore do seu mundo. Como eles se envolveram no começo e foram investigar, eles vão atrás da informação. Então, com certeza, eles vão se interessar bastante mais pelo seu lore do seu mundo. A outra coisa que você pode fazer, você pode criar lugares curiosos, lugares fantásticos com alguma coisa de incomum. Você pode colocar alguns rumores sobre esses lugares, nas cidades em que os jogadores vão para se reabastecer ou se recuperar. Cria um lugar, cria rumores e na mesma filosofia de usar os monstros, você pode até misturar as duas ideias. O lugar fantástico
ele vai ser fantástico por alguma coisa do lore do seu mundo, alguma coisa que você criou para a história do seu mundo, você pode revelar, é uma oportunidade para você revelar para os jogadores. E outra coisa, ainda mais para você motivar os jogadores a se envolver em descobertas do lore do seu mundo, é você dar vantagens mecânicas ou simplesmente uma vantagem clara, a recompensa pelo conhecimento em si. Por exemplo, os jogadores precisam lidar com uma tribo perigosíssima de orcs. Uma tribo guerreira muito poderosa que ganhou força e tem um grande chefe de guerra que está realmente preocupando as forças humanas da civilização do seu mundo. Um confronto direto provavelmente vai resultar na morte dos jogadores. No entanto, se eles souberem dos hábitos religiosos ou dos costumes ou dos rituais que esses orcs realizam, eles podem tirar uma vantagem social e podem resolver uma situação de uma forma diferente que num combate, por exemplo. Conhecer os hábitos ritualísticos de uma tribo, da própria tribo dos orcs, pode dar uma vantagem tática para o grupo. Eles podem saber, por exemplo, que numa determinada noite eles vão fazer uma celebração religiosa, eles têm um rito de passagem, ou eles têm algum costume atrelado a uma fase da lua, e os jogadores vão saber que eles não vão atacar e vão estar vulneráveis nesse dia. Eles podem usar isso a seu favor e tirar vantagem disso. Você pode usar uma coisa legal no seu mundo, na história do seu mundo, e você dá uma vantagem mecânica e clara para os jogadores. Dessa forma, sempre que você for apresentar uma nova informação do seu mundo, da história do seu mundo, aumenta a chance dos seus jogadores despertarem o interesse e se envolverem com a história, levando em consideração que eles podem usar isso como uma vantagem mecânica no jogo. Por último, você mistura tudo isso. Você mistura uma mistura de tudo isso. Uma locação com... Você vai pegar uma informação numa locação que vai te dar uma vantagem mecânica em outra situação, e os monstros estão sendo afetados pela locação. Enfim, aqui estão algumas ideias para você fazer os jogadores se envolverem na história do seu mundo. E aí, me diz aí, você teve alguma ideia parecida? Você tem alguma dica para fazer os jogadores se envolverem na história do seu mundo? Se tiver, pode comentar aí embaixo. Se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.